a mensagem no prédio novo, na congregação, né? E isso aqui é um fruto do Espírito Santo de Deus, que tem trabalhado aqui no nosso meio, né? E tem nos dado tão grande obra, tão uma grande obra que Deus tem colocado, né? Eu tenho certeza que grandes coisas, já que Deus preparou essa tão grande lógica para a gente, grandes coisas Deus também tem para fazer. Amém? Glória a Deus. Então vamos colocar de pé nessa hora. Hoje tem uma palavra de Deus muito importante nas nossas vidas. E eu vou pedir o máximo da atenção que for possível hoje na palavra. Eu vou pedir que você absorva bastante a palavra hoje. Tá? Preste bastante atenção, não olhe para o lado, não converse. Se você não feche seus olhos e deixe a palavra entrar no seu coração, vem fazer uma morada lá. Abra sua Bíblia comigo lá no segundo livro dos Reis de Israel. No capítulo 6. Quantos aqui são pentecostais? Dá um brado de glória para mim ver. Tem gente que não é, vou não ouvir, vou falar de novo. Quantos aqui são pentecostais? Dá um brado de glória para me ouvir. Para mim não, para o Senhor, né? Porque eu não mereço glória de nada, só o Senhor que merece. Aleluia. Hoje eu tenho um assunto de cor pentecostal para tratar com os irmãos. Os irmãos vão me entender. Acharam o 2 Reis capítulo 6? Então já que você achou, corre lá no versículo 15. Achou o versículo 15? Vou ler, hein? Diz assim a palavra do Senhor. 2 Reis capítulo 5, capítulo 6, versículo 15. Diz assim. Preste atenção, se você quiser, pode glorificar a Deus à vontade. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que as tropas, cavalos e carros, haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu, o profeta: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quantos podem glorificar a Deus por essa coisa? Quantos podem glorificar porque Deus ele guarda os seus? Quantos podem glorificar a Deus porque o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra? Aleluia. Feche seus olhos nessa hora. Coloca a Bíblia no teu banco aí e dê a mão ao irmão que está do seu lado. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, nesta noite, Senhor, mais uma vez eu entrego minha vida nas tuas mãos, Senhor, para clamar a Ti, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua glória, pela Tua unção, Senhor, pela revelação do Teu Espírito Santo, ó Pai, para que o Senhor venha fazer uma grande obra nesta noite, para que o Senhor venha nos encher, ó Pai, da Tua glória, até não aguentarmos mais, Senhor, e realmente, ó Pai, desejarmos a cada dia estar na Tua presença, sentindo o Teu poder, sentindo a Tua unção, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nesta noite, ó Pai, basta comigo como o Senhor fez com o profeta Jeremias. Coloque as tuas palavras na minha boca, Senhor, para que eu possa, Deus, falar aquilo com o teu povo, aquilo que o Senhor quer. Não aquilo que não é do homem, mas aquilo que o teu Espírito Santo tem para tratar conosco nesta noite. Ah, meu Deus amado, em nome do Senhor, deixa eu repreendo agora todo espírito das trevas que veio tentar esfriar essa obra, todo aquilo que veio tentar atrapalhar a obra do Senhor nessa localidade. Eu te dou uma ordem agora e te digo: vá te retirado em nome de Jesus, porque senão a glória do Senhor vai te queimar nessa noite. Vá te retirado, porque o Espírito Santo do Senhor nos envolveu, nos está nos envolvendo, e grandes coisas tem a fazer aqui nessa obra e nesse lugar, para com as nossas vidas. Quantos podem acreditar nessa palavra e dar glória a Deus para o Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Pode estar se assentando em nome de Jesus. Amados queridos irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é um livro espiritual.
É por isso que muitas vezes algumas pessoas leem ela e não entendem. Porque ela é um livro espiritual, para pessoas espirituais, para pessoas que creem na revelação de Deus pela fé. Eu gostaria de dizer nesta noite que se há alguém aqui que tem ainda alguma dúvida se a Bíblia é verdade, se o que contém aqui na palavra de Deus é verdadeiro, se você não crê 100% no que a Bíblia diz, eu sinto muito lhe dizer, mas você ainda precisa se converter. Digo isso com certeza porque quando o Espírito Santo de Deus ele trabalha na nossa vida, quando ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos traz para a presença de Deus, a obra ele faz completa. Quando ele nos traz, nós já temos a certeza de que tudo o que está aqui é verdade e que nós cremos 100% na palavra de Deus. Sabemos que nós, como seres humanos, criados por Deus, nós somos criados em carne. Mas nós, como seres humanos, nós temos duas naturezas, a carnal e a divina. E essa natureza carnal, muitas das vezes, ou seja, desde a queda do homem, ela nos separou de Deus. Porque as obras que operam na carne, elas nos criam um abismo entre o homem e Deus, e faz com que nós estejamos separados de Deus. Mas nós que temos o conhecimento da palavra de Deus, nós sabemos que existe um mundo espiritual tão real quanto o que nós vivemos. E que muitas coisas que acontecem no mundo espiritual refletem no mundo em que nós vivemos. Mas aí você pode me perguntar, mas Alessandro, se há um mundo espiritual, como é que eu posso entrar nesse mundo? Como é que eu posso perceber o que acontece lá e vai refletir aqui? Como eu posso tocar nesse mundo espiritual? O que eu tenho que fazer? Eu lhe digo, tendo visões de Deus. É sobre esse tema hoje que eu quero tratar com os irmãos. E o tema é esse: visão espiritual. A visão espiritual é aquela visão onde nós vemos aquilo que nós não alcançamos na carne. Nosso ministério, a nossa igreja, aquilo que a gente quer ser, uma visão que a gente tem que ter para o futuro, uma visão que a gente tem que ter e tem que almejar para a nossa vida. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que muitos homens tiveram visões de Deus. Tantos homens de Deus, profetas, como também homens ímpios, também tiveram visão de Deus. Mas Alessandro, é verdade isso? É verdade. Quando nós olhamos para Nabucodonosor, o rei Belsazar, nós vamos ver que eles tiveram visões de Deus. Tiveram sonhos que Deus deu a eles. No mundo espiritual, nós não somos capazes de ver certas coisas. Mas existem batalhas travadas entre os anjos de Deus e os demônios, para impedirem que a obra de Deus se realize, para impedir que eu e você venha para a igreja, para impedir que a gente tenha força para prosseguir na caminhada. E essa batalha, ela é real, e ela existe. É por isso que nós temos tanta dificuldade para adorar o Senhor, é por isso que nós temos tanta dificuldade para vir para a igreja, é por isso que muitas das vezes o culto fica amarrado,
Na passagem que nós vemos aqui, quando o moço, o profeta, ele olhou, levou cedo e olhou para o alto do monte e viu carros e cavalos dos inimigos do exército da Síria, que queriam cercar e prender Eliseu, porque ele revelava as coisas que iriam acontecer. Aí o moço, ele ficou apavorado, ele perdeu o sentido e falou: ai, como nós lemos aqui, ai meu Senhor, que faremos? Mas quando nós olhamos para o profeta, para o homem de Deus, nós vemos que ele está sereno, ele está tranquilo, porque ele tem visões de Deus. E ele pode contemplar, quando olhou para o alto do monte, carros e cavalos de fogo. Aí ele orou ao Senhor, a palavra nos diz aqui, ele orou ao Senhor e falou assim: meu Deus, abra a visão deste homem para que ele veja que maior é o que está conosco do que o que está com eles. Aleluia. Nós podemos glorificar a Deus por essa palavra. Maior é o que está conosco do que o que está com eles. Nós temos que ter essa fé, essa convicção, não cair por causa de qualquer coisa, não. Nós temos que exaltar o nome do Senhor. Ah, já, você tentou me prejudicar, mas maior é a vitória que vai vir. A palavra de Deus diz que o maligno não pode nos tocar. Ele só toca se for permissão de Deus, como fez com Jó. Mas ele só vai tocar, porque Deus vai trazer a vitória que Deus vai nos dar, que vai ser muito maior lá na frente. E esse é o resultado da visão de Deus. É a intimidade do profeta com Deus. Diferente do moço que andava com o profeta. Porque quando nós olhamos para aqui, nós vemos que o profeta que andava com Deus é aquele crente que está sempre na igreja, ou seja, ele representa aquela pessoa que está sempre na igreja, sempre caminhando, mas é aquela pessoa que não acredita em nada. É aquela pessoa que não abre o seu coração. É aquela pessoa que fica presa, amarrada, que não sai nem glória a Deus na boca dele, que não dá uma aleluia. Sabe o que é isso, querido? Você tem que realmente se entregar para a presença do Senhor, pedir a Deus que te dê visões de Deus, para que você venha glorificar Ele, pelo que Ele é, pelo que Ele faz, pelo que Ele faz na sua vida a cada dia. E quando nós, queridos, olhamos para a vida desse moço de Deus, nós vemos que ele é uma pessoa fria, gelada, porque não sente a presença de Deus. Nós vemos Judas, queridos. Judas, ele andou 3 anos e meio com Jesus, para no final trair Jesus. Ou seja, ele andou, teve a caminhada com Jesus o tempo todo, mas não se converteu. Meu Deus. Então, quando a gente está na igreja assim hoje, nós temos que pedir visão de Deus. Nós temos que pedir a presença de Deus na nossa vida. Nós temos que renunciar ao mundo e ter uma vida de santidade com Deus, para que Ele seja aquilo que Ele é na nossa vida, e as pessoas possam a glória de Deus refletir na nossa vida, para que possamos dar bom testemunho. Mas já o profeta é diferente do homem de Deus. O profeta, ele vive em 2 mundos distintos: a vida na carne natural e a vida no espírito, o sobrenatural. Na vida na carne, ele é uma pessoa que ele tem amigos. Na vida na carne, ele é uma pessoa que se alimenta. Na vida na carne, ele é uma pessoa que tem obrigações, que ele ora pelos ministérios das pessoas, pelo povo de Deus, que ele aconselha, que ele exorta. Mas na vida espiritual, o homem de Deus, ele tem visões de Deus. Na vida espiritual, o profeta de Deus, ele vê aquilo que a gente não vê. Ele acredita naquilo que a gente não acredita. Ele sente aquilo que a gente não sente. Ele faz aquilo que a gente não faz. Nosso Deus tem muito mais para dar para mim e para você. Mas quando Ele olha para a nossa vida, ele vê a gente calado, com a boca fechada, com a língua travada, sem glorificar o nome dele. Ele se entristece porque faz assim: ó, eu dou tudo para Ele, eu faço tudo para Ele, eu livrei do mal, eu dou livramento, mas Ele ainda assim insiste em não glorificar o meu nome. Meu Deus. Tudo que o Senhor faz por nós, queridos, é motivo de glorificar e honrar o nome do Senhor. A Bíblia nos mostra homens que tiveram visões de Deus, e visões tão grandiosas que não é lícito falar. Lá, por exemplo, o exemplo de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, nos diz assim, ó, versículo 2 em diante: conheço um homem que em Cristo
Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, a qual não é lícito ao homem referir. Nós vemos aqui, queridos, que Paulo ele experimentou visões de Deus. Ele pôde ver a glória de Deus. Ele pôde ter uma visão tão poderosa. Ele foi ao paraíso. E quando as visões de Deus vêm, ela não vem só a imagem. Você começa também a ouvir a voz do Espírito Santo. Você começa a ouvir Deus falar com você. Glória a Deus. Temos que manter nossos ouvidos abertos. E a nossa boca mais ainda. Para glorificar o nome do Senhor. Vou dar alguns exemplos de homens que tiveram visões de Deus. Isaías, por exemplo, no capítulo de número 6. Olha o que ele nos relata aqui. Capítulo 6, verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Então eu disse: ai de mim que eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de puros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, tirada do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado. Quando a gente passa a ter a visão de Deus, querido, o temor de Deus, ele vem sobre a nossa vida. Nós temos medo até de respirar fora do compasso para ofender a presença de Deus na nossa vida. O que falta também na igreja hoje é temor. O que falta também na igreja hoje é pessoas obstinadas para fazerem a obra do Senhor, porque por causa de dinheiro, por causa de glamour, por causa de status, as pessoas deixam de dar as mãos ao Senhor e se perdem pelo mundo e pelo caminho e correm um grande risco de perder a salvação das suas almas. Quando falamos aqui de Jeremias, a palavra do Senhor veio até Jeremias, e a palavra foi essa: eu te escolhi desde o ventre. Na madre eu te santifiquei, às nações te dei por profeta. Você só está aqui porque Deus te escolheu. Nós só estamos aqui porque Deus nos trouxe. Nós só estamos aqui porque Ele liberou o Espírito Santo de Deus, para que viesse nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Glória a Deus, aleluia. E pudéssemos estar aqui hoje. Mas aí Jeremias respondeu ao Senhor: ah, Senhor, eu não sei falar porque eu sou como uma criança. Aí Deus virou para Jeremias e disse: não digas que és como uma criança, porque eu serei contigo. Onde eu te enviar, tu irás, e aonde o que eu mandar, você dirás. Ele diz mais: e a mão do Senhor tocou a minha boca e disse: eu ponho as minhas palavras na sua boca. É por isso que quando eu oro, eu faço questão de dizer: Senhor, faça comigo como o Senhor fez com Jeremias. Coloque as tuas palavras na minha boca, para que eu possa falar e o seu povo venha a realmente absorver a palavra. E quando nós olhamos para Ezequiel, então, um homem que teve visões espetaculares, extraordinárias da presença do Senhor. Mas com Ezequiel aconteceu algo diferente. Porque o livro de Ezequiel ele começa dizendo das visões que ele teria, como ele já estava tendo. A Bíblia não começa relatando que Ezequiel era filho de alguém, ou que ele era profeta, ou ele era sacerdote, ou que ele era. A Bíblia não começa relatando nada sobre isso. A Bíblia não começa dizendo que ele via querubins. Ao chegar perto da Bíblia, eu vi que a Maria olhava para o céu e via querubins, que tinham suas asas, e debaixo das suas asas, dos seus braços,
E conforme eles andavam, como o Espírito os dizia como eles deviam andar, o rosto deles, que tinham 4 faces, cada uma virava para o lado. Você já imaginou ter uma visão dessa? Você já imaginou o poder de uma visão dessa? Mas aí só depois, lá no capítulo 2, que nós vamos ver, depois dessas visões que ele estava tendo, nós vamos ver que Deus começa a falar com ele de uma certa forma, aonde ele fala assim, ó, filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Mas aí ele continua dizendo assim, ó, mas o Espírito que falava comigo entrou em mim e me colocou de pé. O poder das visões do Senhor na nossa vida são tão grandes, tão grandes, tão grandes, que nós não aguentamos o peso da glória e o brilho da glória do Senhor e caímos desfalecidos no chão. A ponto do próprio Deus tem que nos levantar e nos reerguer. Você está preparado para pedir visões a Deus? Então se prepare para o peso da glória de Deus sobre a sua vida. Aleluia! Você está preparado para receber visões de Deus? Então se prepare, que para onde Ele te mandar você vai ter que ir. Então se prepare, porque aonde que Ele mandar você vai lá. Você vai ter que abrir a sua boca e falar, dependendo do lugar que você esteja. Agradando o homem ou não agradando, você vai ter que falar porque Deus que está mandando. Muito quer ter dom, muito quer ter visão, muito quer ter isso e aquilo, mas é que nós estamos preparados. Fica lá, vai. Glória a Deus. E dessa forma aconteceu com Isaías, aconteceu com Ezequiel, aconteceu com Daniel, aconteceu com Paulo quando estava a caminho de Damasco. O brilho da glória, o resplendor da glória do Senhor fez com que Paulo caísse no chão. E quando ele estava prostrado no chão, o Senhor falou com ele. Porque Deus não fala com arrogante, porque Deus não fala com soberbo. Para Deus falar com você, você vai ter que descer. Para Deus falar com você e comigo, nós vamos ter que colocar o nosso joelhinho no chão, porque Ele não fala de qualquer forma. E Paulo prostrado no chão, Deus falou assim com ele, o Senhor Jesus. Paulo perguntou, quem és tu? O Senhor falou, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Oh, glória! Como é bom esse Deus! Como é bom esse Deus! Porque não adianta eu estar aqui pegando, achar que eu sou o tal, mas primeiro vai poder falar com Ele e Ele me responder, eu tenho que descer, você tem que descer, o soberbo tem que descer, o metido tem que descer, tem que cheirar o pó, pois senão o Senhor não fala. Mas e com Daniel, que teve visão de Deus? Com Daniel foi diferente de Isaías, Ezequiel e Jeremias. Porque com Daniel, Deus começou o seu ministério ao contrário do que começa com os outros. Se você for lá ler a palavra de Deus, você vai ver que o ministério de Daniel começou, sabe como? Não começou tendo visões, não começou tendo sonho, não. O ministério dele começou com o rei, o ímpio, tendo sonhos. O ímpio tendo sonhos de Deus. Mas aí Deus, aleluia, como é tão poderoso, aleluia, Ele fez com que Nabucodonosor, o Deus da terra naquela época para muitos, o homem que mandava no maior império do mundo, o homem mais poderoso do mundo, Deus fez que o sonho que Ele deu a ele teve que procurar alguém para interpretasse. E ele foi para Daniel. Mas ele se perguntou, mas ele se suporte? Pode. Dependendo do propósito de Deus. Deus deu ao sonho a Nabucodonosor. Mas quem tinha o dom de interpretar era Daniel. Porque era ele que tinha o espírito excelente. Era ele que a palavra diz que tinha o espírito excelente. E o espírito excelente que ele tinha é o mesmo espírito que está aqui hoje. É o mesmo espírito que está em mim. É o mesmo espírito que está em você. E a palavra diz lá em Hebreus 13:8 que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É o mesmo Deus, Ele não muda. Glória a Deus. Glória a Jesus. Daniel
detalhe, que era o propósito. Deu sonhos ao ímpio, mas não deu o dom. O dom ele deu no servo dele. E Beltesazar, então, filho dele? Beltesazar estava se banqueteando, uma festa muito grande estava havendo na Babilônia. Alguns historiadores falam que estava havendo uma orgia. E certa hora, Beltesazar falou com os seus servos assim: traze os vasos sagrados do templo que nós saqueamos lá em Jerusalém. E aqueles vasos sagrados começaram a beber, começaram a comer, começaram a usar os vasos sagrados da casa do Senhor. Mas naquela mesma noite, Deus deu uma visão ao rei Beltesazar. Pode, pode. Propósito de Deus. O rei estava sentado, de repente uma mão vem e escreve na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsi. Que diz assim, em Daniel capítulo 5. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado postes na balança e achado em falta. Deres, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. E naquela mesma noite a palavra diz que o rei Beltesazar morreu. Ele deu a visão ao rei ímpio. Mas quem tem que ir lá interpretar? Aquele que tinha um espírito excelente, que tinha o dom da interpretação. Daniel foi lá interpretar. Como eu posso aplicar essa mensagem na minha vida? Da seguinte forma: diante de tudo isso que nós ouvimos, nós podemos aplicar nossa vida da seguinte forma. Primeiro, precisamos ter o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Eu estou dizendo Senhor. É primeiro que Salvador. Por quê? Porque Ele tem que ser Senhor da nossa vida. O nosso dinheiro não pode ser o Senhor da nossa vida. O nosso trabalho não pode ser o Senhor da nossa vida. O nosso ministério não pode ser primeiro o Senhor da nossa vida. O nosso carro não pode ser o primeiro Senhor da nossa vida. O primeiro Senhor da nossa vida é o Senhor Jesus. Depois que Ele for o Senhor meu e da sua vida, depois que você colocar a sua vida na mão do Senhor, aí sim Ele vai passar a ser seu Salvador. Segundo, precisamos buscar Deus em oração, jejuns, súplicas e perseverar na fé. Se nós clamarmos numa igreja hoje, vamos fazer um culto de oração, vamos ficar aqui meia hora orando, ninguém aguenta. Mas a palavra diz que Daniel orou 21 dias. A sua palavra foi ouvida. Mas 21 dias ele tem que perseverar para ter essa resposta. Ele perseverou. E terceiro, precisamos ter uma vida de santidade e temor no Senhor. Santidade. Separação para Deus. Separação para Deus. Preste atenção nisso. O Espírito Santo, querido, ele quer se comunicar com o seu povo. Quer se comunicar comigo e com você. Mas como é a forma que ele usa para se comunicar comigo e com você? 3 formas. Primeiro, pela palavra de Deus. Ele está nos comunicando conosco agora. Pela palavra de Deus que nos orienta, que é a nossa bússola, que é a nossa regra de prática, fé e doutrina. Prática. Temos que praticar o que ele fala. Segundo, pela fé que é gerada em nós. Nós estamos aqui pela fé, nós ouvimos a palavra pela fé, nós queremos pela fé, mas essa fé ela tem que ser gerada, ela tem que ser multiplicada, ela tem que incomodar os outros, ela tem que impactar os outros. Essa fé ela é gerada dentro de nós. E terceiro motivo pelo qual o Espírito Santo nos comunica conosco, pelos dons espirituais que nos concede, ao qual devemos buscar e buscar com zelo, com cuidado, com carinho e com amor. Mas para isso precisamos ter intimidade com Ele. Porque Deus ele não vem de qualquer forma. Como o próprio nome diz, o Espírito Santo. O Espírito de Deus é santo. E aonde há manifestações, obras da carne na nossa vida, o Espírito Santo não está ali.
por isso que muitas das vezes nós vemos coisas acontecendo dentro da nossa igreja. Porque a nossa vida diante de Deus e diante do mundo, aí nós vemos mais na carne do que no Espírito. E o homem de Deus, ele vivia mais no Espírito do que na carne. Para acabar, no passado, Deus escolheu alguns homens a dedo para se comunicar com o seu povo, através de visões, revelações, sinais e prodígios. Mas hoje, Deus, Ele escolheu, através do seu Filho amado Jesus Cristo, e pelo poder do Espírito Santo, nos elegeu nas legiões celestiais para sermos suas testemunhas. Eu e você. Nessa terra. E nos deu gratuitamente dons, pela sua graça, para que o pudéssemos ser manifestado na nossa vida, da mesma forma, os sinais, os prodígios e as maravilhas. O Espírito Santo, em João 14,17 diz que é um Espírito a qual o mundo não pode receber. E com isso nós aprendemos uma coisa: se as obras da carne que são manifestas nas nossas vidas, se você constantemente, eu e você, deixamos que as obras da carne elas se manifestem na nossa vida, dentro da nossa casa, do nosso trabalho, dentro da igreja, com o irmão, você pode ter certeza, o Espírito Santo não vai agir na sua vida nenhuma. Ele é santo. Existe separação. Aleluia. Se você está na casa do Senhor, mas lá fora você faz o que deve e o que não deve, e você passa por aperto e pede que Deus tenha misericórdia de você, Deus te dá corda de você ir. Mas vai chegar um tempo que a corda vai esticar. Ou ela arrebenta e você se perde uma vez, ou quando ela esticar, você vai voltando para os caminhos. E para concluir, quero fazer um apelo a você nessa noite. Aguce a sua visão espiritual. Peça a Deus a visão espiritual. Peça que Deus te dê visões do céu. Aleluia. E quando você tiver visões inefáveis dos céus, o temor de Deus vai bater sobre a sua vida, sobre a minha. Nós vamos ter uma intimidade maior com Deus. E como eu falei, vamos ter até medo de respirar fora do compasso para que não ofenda a presença de Deus. Mas como eu também disse, esteja preparado para o que vai vir. Se você quer ter a visão de Deus, esteja preparado para o peso da glória, para o brilho da glória do Senhor na sua vida. Muitos vão querer tomar, muitos vão querer te derrubar. Mas como eu também disse, a cada demônio que se levanta contra a sua vida, Deus tem 2 anjos fortes com a espada na mão de Deus. E isso também nos traz responsabilidade com os dons e com as visões de Deus. Se usarmos só para o nosso favor, suas obras vão ser queimadas como palha, feno e madeira, não vão valer de nada. Mas se o teu coração estiver voltado para fazer a obra do Senhor, para abençoar os outros, o seu ministério vai crescer, vai se alavancar. Você vai ter uma vida abençoada, uma vida próspera diante de Deus. Não estou dizendo que você vai ser rico nessa terra, porque as obras de Deus não se manifestam nessa terra. Se nós fôssemos contar em que as obras de Deus se manifestam na nossa vida nessa terra, o que valeria a nossa fé? O que valeria a nossa esperança? Nós devemos contar com Deus sim, para o que Ele vai fazer com a gente lá no futuro, lá na frente. Para a vida que nós vamos ter com Ele nos céus. Depois eu te convido que coloque de pé nessa hora, em nome de Jesus. Você quer ter visão de Deus? Então peça agora nessa oração.
Coloque suas mãos assim, fala com Deus nessa hora. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, aqui está o teu povo, Senhor. Meu Deus, a tua palavra foi pregada, meu Deus, na necessidade de termos visões espirituais, Senhor. De termos intimidade contigo, Senhor. Meu Deus, abre os olhos da tua igreja, Senhor. Meu Deus, dá visões espirituais da tua igreja, Senhor. Para que o temor do Senhor possa cair sobre nós. Para que possamos ter mais intimidade contigo. Para que nossos passos possam estar mais firmados na tua presença. Para que a tua obra se complete. Para que, meu Deus, o fruto da tua obra possa manifestar no meio da tua igreja. Para que haja, meu Deus, sinais, prodígios e maravilhas, Senhor. Abra a visão espiritual do reino de Deus na vida da tua igreja, Senhor. Meu Deus, tem pessoas que estão orando e clamando ao Senhor e pedindo. Meu Deus, manifesta-se. Manifesta-se. Manifesta-se, Senhor. Assim, meu Deus, nós agradecemos, nós oramos, clamamos ao Senhor, nos perdoa das nossas falhas, mas que o Senhor venha a cada dia estender as tuas mãos sobre nós, para que possamos andar em santidade, termos intimidade com o Senhor a cada dia, em nome de Jesus. Você pode glorificar Deus, Senhor, Deus, em unidade, em nome de Jesus. Seja o nome.